Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, o primeiro do ano de 2019. Vamos falar de Portugal, como habitualmente. Vamos falar hoje também, o que acontece excepcionalmente, de Moçambique e depois das presenças habituais nos últimos tempos no Política Impura do Brasil, dos Estados Unidos e da China. Porque, relativamente a todos, há razões importantíssimas para que eles estejam presentes mais uma vez e no princípio deste ano de 2019. Relativamente a Portugal, em primeiro lugar, é para nos congratularmos com o facto de o Ministro das Finanças português, Mário Centeno, ter sido considerado o melhor Ministro das Finanças europeu. É uma distinção importante para Portugal, que torna Portugal um país mais respeitável até aos olhos de outros países e particularmente aos sempre atentos movimentos das finanças a nível mundial e da economia a nível mundial. Esta escolha não é propriamente inesperada. Mário Centeno é o presidente do Eurogrupo, portanto, o presidente do Conselho dos Ministros das Finanças da União Europeia, uma posição que já é de reconhecimento do seu mérito, mas os seus resultados no que toca à economia foram agora reconhecidos e devem ser reconhecidos. A verdade é que Mário Centeno passou de uma taxa de desemprego de cerca de 13% para uma taxa de desemprego de menos de 7%, portanto, para metade. Baixou para metade a taxa de desemprego que encontrou. Manteve um crescimento interno do produto notável para os últimos anos, acima dos 2%, ao contrário do que muitos previam, e por outro lado, reforçou a solvabilidade portuguesa, diminuindo também a dívida pública portuguesa passou de mais de cerca de 132% do PIB para os 122% que vai ser este ano. Em 4 anos, vai ser em 2018, portanto, em 3 anos conseguiu uns notáveis 10% de baixa da dívida interna portuguesa, da dívida pública, melhor dizendo, e prevê-se que em 2023 a dívida pública ande na casa dos 100% do PIB. Tudo isso são resultados notáveis e que são devidos, como é óbvio, também à iniciativa privada, ao dinamismo da iniciativa privada, mas também à boa ação das finanças públicas. Não quer dizer que seja sempre louvável, e frequentemente não é louvável a atuação do Governo. Em muitos aspectos poderá deixar até muito a desejar, ser muito criticável. Porém, neste aspecto é inquestionável que foi uma vitória do Governo e, particularmente, uma vitória de Mário Centeno na governação das finanças portuguesas. Note-se que no final deste ano o Estado português conseguiu pagar a dívida mais onerosa que tinha, que era para com o FMI, e as taxas de juro médias em Portugal têm baixado até
percentualmente mais do que noutros países que tiveram os mesmos problemas do que Portugal, nomeadamente da Grécia, da Irlanda, da Espanha, percentualmente tem baixado bastante. Passou-se de taxas de juro a longo prazo da ordem dos 7% ou mais, para neste momento se conseguir a colocação de dívida a longo prazo a menos portanto, longo prazo quer dizer 10 anos, a menos de 2%, o que é notável. Portanto, parabéns a Mário Centeno, de certo modo, parabéns a Portugal e à economia portuguesa, que recuperou de uma maneira notável das agressões motivadas pela intervenção da Troika. Posto isto, vamos falar agora de Moçambique. Moçambique, todos o sabiam já, é um caso de justiça internacional. Neste momento, já que a justiça moçambicana não age, aliás, a inação da justiça moçambicana contra a corrupção e a sua colaboração com a corrupção, o seu encobrimento da corrupção em Moçambique, tem sido severamente criticado pela Ordem dos Advogados moçambicanos, que neste aspecto tem desempenhado um papel importante na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e no combate à enorme corrupção que tem destruído esse grande país, cheio de potencialidades, que só pela corrupção, pela má governação, é que não desenvolve todas as suas potencialidades e não está com taxas de crescimento e de justiça social que seria possível alcançar, muito superiores às que neste momento tem e que colocam Moçambique nos países mais pobres e mais corruptos do mundo. A acusação é feita pela Justiça dos Estados Unidos da América. Curiosamente, é a Justiça americana que, investigando o caso das dívidas ocultas de Moçambique, chegou à conclusão e deduziu uma acusação que o ex-presidente Armando Guebuza recebeu subornos para financiar empresas estatais ligadas à pesca em Moçambique. A acusação não atinge apenas o ex-presidente Armando Guebuza, atinge também o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que acabou por ser detido na África do Sul por um mandado de detenção emitido dos Estados Unidos da América e que a África do Sul cumpriu, mas também estão em causa o atual Presidente da República, Filipe Nyusi, que ao tempo era Ministro da Defesa, e outros ministérios, nomeadamente o Ministério do Interior, liderado ao tempo por Alberto Mondlane. Todos eles foram apanhados na teia de corrupção através de mensagens de e-mail em que um representante do governo moçambicano exigia a uma empresa que está sediada no Dubai, mas com capitais americanos, libaneses, e que negocia também através de bancos suíços, a Priva Invest, tem libaneses a fazer negócios. Essa gente negociou a concessão do empréstimo supostamente para
o reequipamento da frota pesqueira moçambicana e a reparação de navios que precisavam de ser reparados. Para isso, inventou-se essa necessidade e para isso recorreu-se a esse suposto financiamento e para a concessão desse financiamento, claro que se exigiram luvas de muitos milhões, nomeadamente, por exemplo, 50 milhões terão ido para o ex-presidente da República, Armando Guebuza, e 12 milhões também para o libanês que negociou e concedeu esses empréstimos. Portanto, todos de acordo com o mail que foi apanhado, levaram a cabo um negócio fabuloso para eles e altamente ruinoso para o Estado moçambicano. Felizmente foram apanhados e vamos ver se esta vergonha para a justiça moçambicana serve de exemplo ou de acicate para que a justiça moçambicana ela própria deixe de ser tão corrupta e passe a investigar o crime que tem dilacerado a governação e a sociedade moçambicanas em vez de ser apenas uma forma de encobrimento desse grande crime que acaba por ser crime de Estado. Passamos agora a falar do Brasil, que no dia 1 teve a posse do seu presidente Jair Bolsonaro, a que assistiu o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu até aceito a justificação de Marcelo Rebelo de Sousa de que nós temos uma relação especial com o Brasil de que nenhum país europeu tem e portanto, impunha-se a presença do Presidente da República Portuguesa. As questões de Estado muitas vezes levam os Presidentes da República democratas a ter de lidar com Presidentes da República de caráter ditatorial. E não é propriamente a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil que causa grande engulho. O que causa engulho é a forma como ele tratou a sua visita. Repare-se que ele tratou essa visita quase como uma visita de amigos pessoais. Ele, amigo de Bolsonaro, e não uma visita de, no fundo, povos amigos, países amigos, Portugal e o Brasil. A amizade existe entre Portugal e o Brasil. Não tem necessariamente que existir, não deve existir entre um indivíduo com as características de Bolsonaro, um indivíduo que usa a mentira, o cinismo e tudo aquilo que é de mais reprovável nas sociedades, a ameaça, o afastamento dos adversários, a ausência de democraticidade, o silenciamento daqueles que pretendem criticá-lo, que exercem o seu legítimo direito a criticá-lo. Será esse o amigo do presidente de uma república democrática e respeitada como é a República Portuguesa? Equivocou-se, e esperamos que tenha sido apenas um equívoco, porque poderá haver aí outras coisas por detrás. Uma coisa é certa, o filho do presidente Marcelo Rebelo de Sousa é o presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira. Não queremos dizer que haja aí qualquer espécie de suspeita, mas convém que a mulher de César
seja séria e que também pareça séria. Ora bem, Bolsonaro lá tomou posse da maneira que se viu, com um discurso de uma mediocridade assustadora. É inacreditável como é que um indivíduo tão intelectualmente destituído como esse homem chega à presidência de um país como o Brasil. Mas, no primeiro discurso mais ou menos inócuo, mas no segundo discurso, já mais para os seus apoiantes e à frente das Forças Armadas Brasileiras, ele disse bem ao que vinha e já começou a levar a cabo o seu plano. Em primeiro lugar, esse plano é de afastamento de todos aqueles que se lhe opõem dentro da administração pública brasileira. Está a levar uma autêntica limpeza, que já, aliás, anunciou, na administração pública brasileira, afastando funcionários que não lhe sejam afetos. Todos aqueles que não concordem e não aplaudam Bolsonaro estão já a ser perseguidos e irão continuar a ser perseguidos. Neste momento estamos a falar apenas de afastamento. O tempo dirá se, para além do afastamento, não haverá torturas, raptos, violência exercida sobre as pessoas. Esperamos, porque estes afastamentos irão dar lugar a reações. E essas reações irão ocorrer, nomeadamente, nas ruas. E vamos a ver qual vai ser a atuação de Bolsonaro perante as ruas. Para além disso, e dessa lavagem da administração pública de pessoas inconvenientes, ele tenta fazer outro tipo de lavagens dentro da sociedade brasileira. A primeira grande lavagem é essa lavagem cerebral que ele faz, invocando Deus a torto e a direito, como se Deus estivesse do lado dele e fosse um protetor dele. Não é assim tão protetor como ele diz, porque se fosse assim tão protetor, ele não teria sofrido aquele atentado. Há quem ponha até em dúvida que sofreu, mas pressupondo que ele sofreu o atentado, Deus parece que não foi protetor dele. A não ser que esse atentado fosse um instrumento de Deus para facilitar a sua ascensão ao poder. E realmente foi. Ele transformou-se numa vítima e, com isso, chegou mais facilmente ao poder. Agora, invocar Deus a torto e a direito para a sua política de opressão e para a sua política de combate aos mais frágeis. Repare-se que Cristo não era o Deus, segundo os evangélicos, não era o Deus que os evangélicos creem como os evangélicos ou católicos. Não se sabe se ele é evangélico, se é católico. Umas vezes diz que é católico, mas foi casado e os amigos dele são todos evangélicos, nomeadamente a grande amiga de uma mulher, da mulher de Bolsonaro, é uma indivídua que está acusada de crimes de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos da América, também uma pastora, uma bispa evangélica. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E essa invocação de Deus a torto e a direito, dando-lhe uma legitimidade divina, dando legitimidade divina ao seu poder, é algo que já não víamos desde o absolutismo. Os reis absolutos, esses sim, tinham legitimidade divina. Agora, num país republicano, num país democrático,
vir dizer que o poder lhe advém de Deus é uma arrogância lamentável e que, infelizmente, os brasileiros não têm atentado nisso. O Brasil, neste momento, é um regime absolutista como era a França antes da Revolução Francesa. O rei Bolsonaro parece que quer ter as mãos livres agora para fazer aquilo que quiser. Tem-na já. Já começou a fazer aquilo que queria. O seu plano já começou a ser delineado. Começou já a privatizar a grande riqueza brasileira, nomeadamente a Eletrobras, a Embraer, grandes empresas brasileiras. Claro que a Eletrobras começou a ser privatizada, já, aliás, como sucedeu aqui em Portugal, privatização da EDP, subida dos custos da eletricidade. Entretanto, aí no meio, como sucedeu na Argentina dos anos 90, com o grande amigo e até mentor de Paulo Guedes, o todo-poderoso ministro das Finanças de Bolsonaro, Domingo Cavallo, que arruinou a Argentina nos anos 90, que levou a Argentina à bancarrota, que realizou privatizações massivas da Argentina, em que ele e o presidente e os ministros do governo da Argentina de então se encheram de dinheiro, todos se encheram de dinheiro com as privatizações, e o pensamento de Domingo Cavallo que está certamente na cabeça de Paulo Guedes com essas privatizações. O Brasil irá sofrer por isso. Agora, diga-se a bom da verdade que Paulo Guedes está a lançar um outro programa. Não é Paulo Guedes, não é Bolsonaro, claro que. O Bolsonaro é um indivíduo completamente incompetente, ignorante, incapaz de fazer seja o que for de decente. Mas Paulo Guedes está a lançar um programa de infraestruturas de transportes, nomeadamente transportes na ferrovia, em aeroportos e em terminais portuários, que infelizmente há muito tempo deviam ter sido lançados e não foram. Já falei aqui num dos programas anteriores na inexistência da ferrovia no Brasil, enquanto que, por exemplo, a China investe de uma maneira colossal na ferrovia. Agora o México de López Obrador está a investir também na ferrovia, porque percebeu que o investimento na ferrovia é um investimento altamente reprodutivo, e infelizmente nem Lula nem Dilma investiram na ferrovia, não investiram nos aeroportos, não investiram a sério nos portos, e Paulo Guedes está agora, através da iniciativa privada, a fazer esse tipo de investimentos. Certamente que o Brasil irá beneficiar disso, e os efeitos da corrupção e das privatizações irão fazer-se sentir de uma maneira positiva, eventualmente, na economia do Brasil, e não tenhamos dúvidas que irão fazer-se. Portanto, a economia brasileira não vai entrar assim tão depressa, se este tipo de programa for levado a cabo, não vai entrar assim tão depressa em colapso, como muitos pensarão, porque este tipo de iniciativas vai ter um efeito multiplicador na riqueza, que vai impedir o colapso da economia brasileira, que as privatizações poderão levar a cabo. Repare-se, foi a Eletrobras e a Embraer, as duas empresas emblemáticas do Brasil, retirando a Petrobras, eram as duas empresas maiores do Brasil. Ambas a privatizar desde já. Por outro lado, os direitos dos trabalhadores a ser destruídos. Acabou-se com o Ministério do Trabalho, os direitos laborais
segundo Bolsonaro, não precisam de ser defendidos. Pelo contrário, ele diz que os trabalhadores brasileiros ganham demais. E estava prevista uma subida do salário mínimo com o governo Temer para R$1.006 e o governo de Bolsonaro subiu apenas para R$998. Portanto, uma perda de R$8 por trabalhador naqueles milhões de trabalhadores americanos, brasileiros. Bolsonaro diz que tem que acabar com o desemprego e que o desemprego se combate com salários baixos. Como se isso fosse verdade. Para além de moralmente repugnante, transformar os homens reduzindo-os ao nível de subsistência e transformando-os em máquinas de fazer dinheiro para os ricos, ele ainda tem o descaramento de dizer que ganham demais gente que vive na maior das misérias, que vive na favela, que passa fome, que não tem possibilidades de acesso nem à saúde, nem à educação, nem uma alimentação adequada. E ele tem o descaramento de dizer que os trabalhadores brasileiros ganham demais. E vem dizer que só com isso é que se resolve o problema do trabalho. Curiosamente, aqui em Portugal também houve um indivíduo que no tempo de Passos Coelho dizia a mesma coisa, que era António Borges, que foi um mentor ideológico de Passos Coelho e que chegou em determinado momento a propor a baixa do salário mínimo para 300 euros. Porque dizia ele que era isso que iria acabar com o desemprego e potenciar o desenvolvimento económico. Era uma mentira. Passos Coelho manteve o salário mínimo durante anos, mas depois, como vimos, António Costa tem subido ao longo destes anos, de uma maneira como nunca aconteceu em Portugal, o salário mínimo e, bem pelo contrário, a economia cresceu, houve maior distribuição de riqueza, há maior justiça social, há maior equilíbrio social e a própria dívida pública portuguesa tem sido paga mesmo com o aumento desse salário mínimo, do salário mínimo para a função pública agora para 635 euros. Portanto, é uma falácia, uma mentira de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes, que já se tentou levar a cabo em Portugal, mas que nem o próprio governo de direita de Passos Coelho conseguiu implantar. Está agora a implantá-lo Paulo Guedes com a sua teoria económica adquirida em Chicago, através da escola de Milton Friedman, o grande mentor económico da destruição do Chile, através das mesmas privatizações. Já também iniciou propostas de redução de impostos para os mais ricos, nomeadamente o imposto de renda para os mais ricos. Claro que para as classes médias não, mas para os mais ricos sim. E do imposto sobre operações financeiras também anunciou a baixa desse imposto sobre operações financeiras. Obviamente, tudo para dar mais dinheiro aos mais ricos. Paralelamente a isso, nós temos o caso curioso do juiz Moro. O juiz Moro agora é autor, juntamente com o Bolsonaro e este Ministério brasileiro, de uma alteração à legislação que proíbe o Departamento das Finanças brasileiras, do Fisco brasileiro, que investiga a corrupção, de divulgar notícias sobre a corrupção. Isto é, o juiz Moro, que violou o segredo de justiça no caso Lula, divulgando peças processuais que lhe estava impedido de divulgar e que deveria ele próprio manter em segredo em primeira linha. Ele agora, quando há notícias sobre a corrupção de um dos filhos na família de Bolsonaro, o juiz Moro, aquilo que faz é publicar legislação a
proibir a divulgação dessas notícias. O caso do motorista Queiroz, de um filho de Bolsonaro, motorista de um filho de Bolsonaro, que recebeu 1.200 milhões de reais e que foram levantados numa conta pessoal, que não tem fugido a prestar declarações à justiça brasileira. É um caso mais flagrante de encobrimento por parte da justiça brasileira de fumos de corrupção que andam a minar o cerne do poder brasileiro, que é a justiça, que é a família Bolsonaro. Não se sabe absolutamente nada do processo relativamente a Queiroz e outros processos que venham a envolver novos ministros. Aí onde está Onyx Lorenzoni e outros, nomeadamente o Rodrigo Maia, que Jair Bolsonaro dizia que não fazia acordos com corruptos para obter o poder, mas aí está ele a fazer um acordo com um indivíduo denunciado por corrupção, o Rodrigo Maia, para que Rodrigo Maia seja Presidente da Câmara dos Deputados e o seu partido vote as iniciativas legislativas de Bolsonaro e do seu partido. É este o Brasil que temos, o Brasil que agora a Ministra Damares vem dizer que as crianças devem ser vestidas de maneira adequada. E essa maneira adequada é vestir os meninos de azul e as meninas de cor-de-rosa. É isto que temos no Brasil e é terrível que um país com a grandeza deste país esteja a ser governado por gente assim. Então, depois do Brasil, duas breves referências à América de Donald Trump e ao conflito que Trump mantém com o Congresso por causa do financiamento do muro com o México. Como é óbvio, qualquer pessoa, Trump já está há 2 anos no poder e qualquer pessoa minimamente atenta perceberia que se ele quisesse realmente financiar o muro que separa os Estados Unidos do México para evitar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, o que é um mito, nunca conseguiria. Não há muro nenhum. O muro de Berlim nunca conseguiu impedir a fuga para o Ocidente, apesar de ser um muro pequeníssimo comparado com aquilo que é o muro que teria de fechar a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Apesar disso, o muro de Berlim nunca impediu a fuga para o Ocidente, mas Donald Trump insiste nessa mentira que é o combate à imigração ilegal através do muro. Nunca conseguiria combater a imigração ilegal dessa maneira. Poderia diminuir alguma coisa, mas nunca anular a imigração ilegal. Agora, o que ele poderia era ter obtido financiamento para essa obra logo nos 2 primeiros anos da sua governação. Mas não. Está agora numa luta com o Congresso, que deixou de ter a maioria republicana e passou a ter a maioria democrata, e a maioria democrata está a impedir o financiamento desse muro. Com isso, ele está a paralisar os serviços administrativos da Administração Federal e a tirar as culpas para os americanos. É uma jogada eleitoral que pode ser ou pode não lhe ser favorável. Ele está a jogar em cima do arame. E agora, tudo vai depender dos resultados da investigação do procurador Robert Mueller ao caso da intervenção russa na eleição de Trump. Se houver indícios sérios
de que tal irá acontecer. Já foi anunciado pelo Partido Democrático que irá propor o impeachment de Trump. E então aí a arrogância de Trump vai confrontar-se com a realidade da justiça, de uma justiça que não lhe é servil através do Congresso. É certo que ele tem o Senado com uma ligeira maioria republicana, mas o Senado, face a evidências, como já sucedeu, de certo modo, o antigo presidente americano Richard Nixon, o Senado não terá alternativa a não ser avançar também com o impeachment se Trump não se demitir, que também é uma hipótese, como sucedeu com Nixon. Para evitar o impeachment, Nixon foi ele próprio da iniciativa de se demitir. Vamos ver o que é que vai suceder com Trump nos últimos tempos. Mas, enquanto que Trump leva a cabo as suas farsas dentro da América, a China está aí. E é uma China que nos está, de certo modo, a espantar e a meter receio. A espantar porque conseguiu, pela primeira vez, fazer abordar uma nave espacial e está a fazer passear um veículo lunar na face, chamada face oculta da Lua. Na realidade, não é face oculta, mas é a face que nunca está virada para a Terra, e que, precisamente por causa disso, não tem sido fácil explorá-la. Conseguiu-se, através de uma estação espacial intermédia, colocar um veículo lunar na outra face da Lua, e isso é algo que demonstra a enorme capacidade tecnológica da China, que não se fica neste momento atrás da capacidade tecnológica americana e da capacidade tecnológica russa. Mas a China criou agora aquilo que ela diz ser a mãe de todas as bombas, isto é, a bomba não nuclear mais potente, e ameaça com clareza Taiwan de que a unidade da China tem de ser feita, o princípio uma só nação, um só país e dois regimes tem de ser levado a cabo, e que, no fundo, os acordos feitos no tempo de Nixon e Mao Tse-tung, entre Nixon e Kissinger e Mao Tse-tung e Zhou Enlai, são efetivamente para pôr em prática. Foi decidido que a China seria a única representante a China dita comunista de Mao Tse-tung, que seria a única representante da China nas Nações Unidas, e foi isso que sucedeu, e isso, como é óbvio, era um princípio para que a unificação da China fosse levada a cabo. Princípio aceito pelo governo americano de Nixon. Isso tem vindo a ser protelado. A unificação da China com a absorção de Hong Kong e de Macau já foi feita, falta agora Taiwan. E a China, contra a vontade de Taiwan, estará disposta a levar a cabo essa unificação, mesmo que seja à força, como disse Xi Jinping. Vamos ver qual é a reação americana dessa ameaça. Para já foi nula, o que nos deixa preocupados, porque a força exercida por alguém não deve ser uma fonte de direito internacional. Se quiser unificar a China, que o seja através da paz, da vontade pacífica dos cidadãos
e não da violência. E por hoje ficamos por aqui. Então, até ao próximo Política em Pura. Política em Pura. Um olhar sobre a semana.